Olá, o assunto é política. Nós vamos conversar um pouco sobre as nomeações do governo eleito e o que essas nomeações antecipam em termos de risco político, olhando naturalmente sob o prisma das reformas econômicas. A ideia não é tratar especificamente da nomeação dos diferentes postos que já foram anunciados pelo governo eleito, mas fazer um balanço geral do tipo de nomeação e o que isso implica para as relações entre o governo e o Congresso. Acho que o primeiro ponto a ser destacado é notar como as nomeações principais dos ministros do presidente Bolsonaro retratam pontos da agenda que ele levantou ao longo da campanha eleitoral. Ou dito de outro modo, ele escolheu nomes que defendem agendas muito presentes no teor da sua campanha e que construíram, no limite, a base para sua vitória eleitoral. Então, nesse sentido, o presidente eleito não fez o chamado estelionato eleitoral. Ele nomeou nomes com representatividade nas diferentes áreas e, sobretudo, com nomes que defendem teses muito importantes para esse governo. A gente nota isso muito na área econômica. De fato, o Paulo Guedes, que deve comandar os ministérios nessa área, tem uma liberdade elevada em termos de nomeação de postos, todos eles associados a uma continuidade da agenda econômica, na verdade um aprofundamento dessa agenda mais liberalizante, distante, de novo, do que significou o PT em termos de política econômica. O Moro, quando foi nomeado para o Ministério da Justiça, também é um sinal importante em relação à agenda de combate à corrupção, de tal modo que quando a gente olha nesse conjunto de nomeações, muito provavelmente vai gerar um efeito positivo no seu eleitorado e na sua base social. Então a tendência é, a despeito de uma série de polêmicas que aparecem decorrentes da vitória do presidente Bolsonaro, a tendência é de uma estabilidade de um capital político que pode ser importante para ele inaugurar o seu mandato em direção a uma agenda reformista. Por outro lado, e aqui o quadro de risco é mais perceptível, essas nomeações não são feitas em bases partidárias, ou seja, o Bolsonaro sugere que provavelmente vai tentar uma nova forma de se relacionar com o Congresso. Grosso modo, o chamado presidencialismo de coalizão é uma maneira do presidente, líder de um grupo político, distribuir acessos e recursos ao poder para os partidos em troca de cooperação em determinadas agendas. É mais ou menos assim que o presidencialismo de coalizão funciona. Não parece ser essa a estratégia do Bolsonaro. A ideia, me parece, é mantê-lo bastante popular junto ao eleitorado e mobilizar apoio das diferentes bancadas em relação aos temas que ele pretende enviar ao Congresso. No tocante àqueles temas em que o Congresso já apoia, existe uma maioria formada em torno desses temas, seja ele o projeto da escola sem partido, seja alguma medida na direção das privatizações, essa é uma estratégia que não deve ter custo. O problema maior é fazer esse tipo de estratégia em questões mais complexas e que envolvem articulação política. E aqui se encaixa a reforma da Previdência. Então, a ideia de que o Congresso, seja a Câmara ou o Senado, irá votar de forma livre e espontânea a reforma da Previdência fica um pouco mais complicada. A falta de coordenação política, a falta desse apoio partidário pode prejudicar não só no curto prazo a governabilidade da administração Bolsonaro, mas especialmente diminuir esse ímpeto reformista que pode aparecer à medida que um governo eleito chega ao poder. Assim, a gente segue ainda com uma análise conservadora em relação ao ambiente político em torno das reformas, ainda que elas tenham chances de ocorrência devido à necessidade de dar um sinal do ponto de vista do crescimento econômico.